Boa noite. Esse é o mini curso Preparação Básica para o Mercado de Trabalho e Empreendedorismo, um curso de 3 horas que, para aqueles que se inscreveram no formulário que está na descrição, vai ter emissão de certificado. Essas pessoas que também se inscreveram no formulário, elas estão no grupo do WhatsApp. Então, se quiser me mandar o nome completo lá ou corrigir algum dado, ainda dá tempo para poder corrigir o certificado. Então, essas 3 horas de curso, estou planejando enviar para vocês até no dia 1 de abril. Se não der certo, eu envio dia 2. O tema de hoje é empreendedorismo e vínculos trabalhistas. Vínculo trabalhista é quando a pessoa tem um vínculo como empregado. Para ser empregado, tem que ser pessoa física. Já o empregador pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. O artigo 3 da Consolidação das Leis Trabalhistas define o empregado como toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, eu li com pausas, por quê? Porque cada parte aí já diz um pouco também do requisito para se configurar vínculo trabalhista. Ou seja, pessoa física que presta serviço de natureza não eventual, está embaixo um dos requisitos, a não eventualidade, que é porque tem que ter uma rotina, né, já pré-definida, aí vai do acordo com o empregador. Sob a dependência deste, sob a dependência do empregador e mediante salário, que significa, a parte de mediante salário significa que a pessoa ela tem que receber. Se ela não receber pelo serviço que ela está prestando, é um trabalho voluntário. Então, também não é correto não receber pelo trabalho prestado, se a pessoa tem uma carteira assinada, se a pessoa tem esse vínculo trabalhista. Então, quem tem vínculo trabalhista, ela está subordinada a alguém. Significa que tem alguém que manda, que fala o que essa pessoa tem que fazer. O requisito da pessoalidade significa que é a pessoa que foi contratada para executar aquele serviço que tem que fazer aquela atividade, não outro. Onerosidade é justamente essa parte, né, de não ser gratuito, ela tem que receber pelo serviço que ela fez. Não é eventualidade, como eu já falei, né, tem que ter continuidade, periodicidade, algum tipo de constância. E alteridade significa que o servidor, o trabalhador que tem esse vínculo, ele está executando o trabalho para outro. Então, ele não pode, no tempo dele de serviço, realizar algo para ele. O tempo é para ele fazer o trabalho que a outra pessoa pediu para ele fazer. A não ser, claro, no tempo de almoço, de lanche, que tiver no contrato que foi estabelecido. Aí está aí, né, para vocês a carteira de trabalho digital, que é a carteira de trabalho, né, agora no gosto tem a carteira de trabalho. Para ter esse trabalho formal, é preciso, né, passar por algumas etapas. A principal etapa para a contratação de uma pessoa é a elaboração do currículo. Por quê? Porque o currículo, no processo de recrutamento e seleção, ele é a principal ferramenta que os recursos humanos utilizam para poder ver, né, a questão da pessoa, o que a pessoa pode fazer, se aquela pessoa tem o perfil que eles estão procurando. Então, aí, quando você for fazer um currículo, é importante fazer um currículo de boa qualidade, já que ele é a principal ferramenta. Aí você coloca seu nome em destaque lá no começo,
coloca seu endereço. Por que o endereço? Porque quando o empregador ele está analisando o seu currículo, ele precisa saber se ele terá condições de financiar também o seu transporte, que faz parte ali do que a empresa terá que te passar, né? Então, por isso que é importante colocar o endereço. Já trabalhei numa empresa de recursos humanos em que muitas vezes auxiliava, né, ter no currículo o CEP que é da pessoa, porque às vezes um bairro, dentro de um município, um bairro é muito grande. Então, se tiver no currículo CEP, ele endereço, rua tal, número tal, bairro, CEP, aí a pessoa pode ver se na sua região se você vai precisar de um transporte público ou de dois transportes públicos, porque se o empregador também te contratar e aí você passar por todas as etapas e ele não tiver condição de pagar esses dois transportes, então ele não vai poder também manter a sua assinatura, o seu contrato de trabalho por muito tempo. Então, é, é importante ele saber que ele está treinando, que ele está desenvolvendo alguém que ele pode contar por mais tempo, porque a rotatividade no mercado de trabalho, ela custa caro, né, para o empregador. E tem muitas pessoas desempregadas, né, é importante colocar o telefone que você usa, que você tem mesmo, que você usa de costume. Na hora de colocar o e-mail, nada de colocar naruto@gmail, gatinha 14, gatinha 18, afinal de contas você não vai ter 14, 18 anos a vida toda. Então, quando for criar seu e-mail, cria um e-mail simples, para não passar essa vergonha. E não é necessário colocar foto. Só quando o processo seletivo você está fazendo, às vezes, num site, o site está pedindo foto, mas não é necessário colocar. Objetivo, pode colocar o objetivo do cargo que você está enviando aquele currículo para aquele cargo. Formação, você coloca a sua formação atual, sempre manter atualizado, todo o currículo é importante. Se você não tem experiência, ou é um currículo de estudante de ensino médio procurando, né? Se é currículo de primeiro emprego, você acabou de formar o ensino médio, se é um currículo que te pediram para fazer enquanto menor aprendiz e você também não tem, né, essa experiência ainda, então você coloca o curso antes. Aí você coloca os cursos que você tem e não precisa colocar experiência. Agora, se você já tem experiência, também você pode colocar os cursos. Se você tem poucos cursos, você pode colocar os cursos e coloca as experiências. Agora, se você tem muitos cursos, coloca as 3 últimas experiências antes, aí fica formação, experiência, as 3 últimas experiências, cursos, e aí pode colocar os cursos. Aí faz o currículo da forma mais breve e sucinta possível também, porque as pessoas que trabalham com recrutamento, elas recebem muitos currículos, né? Então, assim, para também não ficar algo muito carregado, muito difícil de ler. Então, coloca o que é essencial, o que é recente, o que tem mais a ver com o cargo. E se você, no caso, tem muitas experiências, né? Tenta focar o seu currículo para poder ficar mais breve. Muitos locais também utilizam, em vez de, quando se tem muita experiência, usa a carta de apresentação. Se for estudante de ensino médio e não tiver curso, coloca nome, objetivo e habilidades.
que aí ele também vai saber com o que você tem facilidade em lidar, o que você gosta de fazer. Então, coloca lá em tópicos bonitinho, organizado, cuidado com a formatação, com com os erros ortográficos, que vai dar tudo certo. Como eu falei com você, um currículo de qualidade é a primeira etapa para conseguir um trabalho formal. Um trabalho formal, principalmente se a gente estiver falando de um trabalho em organização privada, em instituição privada. Mas não se prendam somente no trabalho em instituições privadas. Tem outras opções de carreira. Por quê? Porque o mercado de trabalho está saturado, tem muitos candidatos. Se o mercado ele tem muita oferta de candidatos, e aí ele fica com a vaga aberta por mais tempo. Por quê? Porque tem muitas pessoas procurando emprego. Eles podem escolher dentre as opções, aquelas variadas opções de candidatos que estão chegando para eles, qual é a melhor opção. Então, eles vão poder ser mais seletivos no sentido de escolher pessoas, se eles precisam com mais experiência, pela faixa etária, eles vão poder escolher, eles vão poder, inclusive, abaixar a oferta, né, a questão das condições de trabalho, do salário oferecido. Por quê? Porque tem muito candidato. O Brasil, ele sofre atualmente da patologia do desemprego. O Brasil está sofrendo uma patologia do desemprego. Por quê? Porque muita gente fica procurando só um emprego formal. E hoje em dia, né, hoje em dia, o contexto é o contexto do trabalho. O trabalho formal, ele, é claro, oferece uma certa estabilidade, mas nem todos, né, como eu disse, né, tem muitos candidatos e nem todos conseguem essas vagas. Então, alternativas de carreira, de emprego, temos, né, o setor público, que é concursos efetivos, PSS, que são processos seletivos simplificados, que a pessoa não se torna um servidor público, a pessoa se torna um empregado público seletista, e também tem um contrato. Também temos pessoas que trabalham com responsabilidade social, com reciclagem, com reutilização do produto, com economia solidária, com cooperativas de trabalho, com empreendedorismo em home office. Lembrando que se você tem um contrato de trabalho, uma carteira assinada para trabalhar em home office, você pode ir lá ver os seus direitos com relação à conta de luz e a internet, o equipamento que você está utilizando para trabalhar em home office. Pessoas que já têm um conhecimento sobre alguma área, sobre algo específico, podem prestar consultoria para empresas, prestar consultoria para microempreendedores. Tem profissionais que são terceirizados, que têm um contrato por tempo determinado, que tem uma flexibilização no trabalho, tem terceirização, quarteirização, tem trabalho autônomo, tem trainee. Lembrando que estágio não se configura como um vínculo de trabalho. Tem, claro, que pode ter exceções. E aí, ou seja, se você não está encontrando um emprego formal no setor público ou no setor privado, tem várias opções para você não ficar sem essa renda, não, né, não sofrer. Por que não sofrer, né? Porque ficar desempregado, não ter uma atividade, para a gente que é adulto, né, gera sim um sofrimento, traz
uma angústia, uma frustração. Às vezes a sociedade julga quem não está trabalhando, acha que a pessoa fala assim que a pessoa é encostada, que a pessoa não está procurando o que fazer, e às vezes a pessoa está sim procurando um trabalho, está procurando o que fazer, e mesmo assim, ou não tem, né, uma ideia de como pode aproveitar as competências que ela tem, ou uma ideia criativa para poder desenvolver um negócio, ou a pessoa não tem um jeito para poder lidar com marketing pessoal e saber divulgar o seu nome, sua marca, seu produto, seu serviço, dizer o que, que ela sabe fazer para que outras pessoas possam contratar os serviços dela. Lembrando que quando eu falo contratar, eu não estou falando só contratar formalmente, eu estou dizendo contratar informalmente também. A gente chama um pedreiro, um vidraceiro, fala assim, é, faz um serviço na minha casa, o valor é tal, é isso mesmo e tal. Então, emite nota. Então, isso também é um contrato verbal, um contrato informal, mas é um contrato de trabalho que mantém a pessoa ativa. Então, a pessoa, todo mundo, assim, as pessoas precisam trabalhar para se manter, para manter as famílias, para continuar estudando, para continuar se empenhando, para comer, para viajar, para conquistar as coisas materiais, né, que elas desejam e ter experiências de vida que elas também anseiam, né? No setor público, para conseguir um cargo público, seja como servidor público ou empregado público, o que importa é, assim, para você conseguir, né, um cargo, é você estudar, estudar, estudar. Ter hábitos saudáveis, porque você precisa de dormir no horário certo, se alimentar no horário certo, né? Praticar atividade física para estar bem fisicamente, mentalmente, evitar bebidas alcoólicas, porque faz mal para o corpo, faz mal para a memória, então evitar bebidas, ficar, como eu disse, né, ter hábitos saudáveis, ter um bom estilo de vida, estudar, estudar e estudar. Estudar no setor público é muito importante, porque para estar sempre atualizado, estudar o edital que eles passam para estudar em cada concurso e estudar além do que está no edital, para poder ter esse conhecimento, para poder, na hora que for fazer a prova, se cair algo diferente, algo mais recente, aí você tem esse conhecimento. É, o que mais que é importante no setor público, além de estudar muito, né? Como eu disse. Se você pagar para fazer uma prova, ou a prova às vezes não precisa de pagar para fazer, mas você se inscreveu para fazer a prova, não desista, vá fazer a prova. Por quê? Porque a prova, quando a gente vai fazer prova de concurso público, muita gente tem receio de não passar. E fazer a prova é um dos requisitos super importantes para conseguir passar. Então, assim, tente, não desista, faça a prova. Ah, eu não estudei suficiente, faça a prova mesmo assim. Uma parte dessa prova pode ser um fator muito importante para você conseguir esse cargo público, é o que você já estudou, o conhecimento que você tem, o conhecimento que você adquiriu estudando e o conhecimento que você já possuía. Além do conhecimento que você tem, do conhecimento que você possuía, do conhecimento que você adquiriu ao longo do processo para estudar, para poder tentar passar, ainda tem outro fator que é sorte. Às vezes, devido à questão da concorrência mesmo, né, que a concorrência tem no setor público, tem no setor privado,
Então, às vezes, você pode achar que você não está preparado, mas às vezes você pode estar mais preparado que as outras pessoas que estão lá. As outras pessoas que estão lá podem ter mais conhecimento, mas não dormiram bem, estar cansadas, e aí você está num dia melhor. Então, além do conhecimento, o importante também é, além do conhecimento, também tem o fator sorte que pode te ajudar. Tem muita gente recém-formada que já sai da faculdade e já vai lá e faz a prova e passa. Por quê? Porque está com o conhecimento todo novo, fresco, né? Às vezes nem estuda para fazer a prova e consegue. Mas quanto mais estudar, melhor. Para o setor privado, o currículo, participar de entrevistas, nas entrevistas ser o mais sincero possível e também não queria falar para vocês não desanimarem se vocês forem para uma entrevista no setor privado e não passar. Porque, como eu falei, tem muitos candidatos. Então, às vezes, você deu o seu melhor, fez um bom currículo, participou da entrevista. Sua entrevista foi ótima, você estava bem, você conseguiu falar tudo o que você queria, ou se expressou bem, sentiu que teve empatia da sua parte com a entrevistadora e dela com você, né? Gostou da empresa, de conhecer tudo e, e teve boas relações lá no momento, mas os critérios do empregador, geralmente só quem trabalha nos recursos humanos que sabe. Então, assim, cabe, né, aos recursos humanos que estão fazendo essa avaliação decidir qual que é o melhor candidato. E não necessariamente, se você foi reprovado no processo seletivo para o setor privado, não necessariamente era porque você não era o melhor. É que eles enxergaram que no momento que eles estavam procurando era outra pessoa. Então, continue. Você que também está procurando um trabalho no setor privado, continue se atualizando. Se você não está podendo trabalhar no momento, às vezes está cuidando de uma mãe que está acamada, está com um filho pequeno em casa e aí não pode trabalhar no momento e precisou de parar a carreira por um tempo. Mesmo assim, sempre que puder, estude. Tem muitos cursos online gratuitos, tem cursos na internet pagos assim com um baixo custo. Quando você for na entrevista e tiver lá no seu currículo que você tem esses conhecimentos, então, se você tentar também se expressar e mostrar essa técnica, mostrar que você tem essa técnica, essa linguagem técnica, se você conseguir mostrar um processo seletivo, numa entrevista, que você tem a linguagem técnica, que você compreende o assunto, então eles vão também entender que você está preparado para o cargo que eles estão, para o cargo que eles têm disponível. Aí, como eu falei com vocês, tem muitas pessoas desempregadas, falta, tem poucas vagas para muitos candidatos. Então, a gente está vivendo a era do trabalho e não a era do emprego. Que, como vocês viram no vídeo anterior sobre carreira, os tipos de carreira, carreira tradicional, carreira proterana, carreira sem fronteiras, a gente está vindo de um processo de falência das leis trabalhistas como eram no passado. Houve uma mudança de como as organizações lidavam com o trabalho, houve uma mudança de como o trabalhador teve que encarar o trabalho, porque como a mesma estabilidade já não era oferecida, ele precisou de começar a cuidar da sua própria carreira.
de pensar na sua empregabilidade, então ele teve que ir galgando e procurando outros espaços. Espaços, gente, vamos colocar assim, acabei de formar em psicologia, está faltando emprego para minha área, mas independente se está faltando emprego ou não, cabe a mim também a cuidar da minha carreira, a criar esse espaço. Acabei de formar em letras, não tem trabalho para o meu, parece que no mercado de trabalho não tem mercado para minha área. Com os conhecimentos que eu já sei, que eu adquiri durante o curso de letras, o que eu posso fazer, eu vou criando espaços, eu vou mostrando para o mercado de trabalho o que eu sei fazer, eu vou procurando outras formas de mostrar que eu tenho aquelas competências, outras formas, como empreendendo é uma delas. Por exemplo, como eu estou falando no caso de letras, tem muitas pessoas que trabalham com redação, fazendo trabalhos de pesquisa para o setor público, para o setor privado, para pessoas. Tem pessoas que trabalham com redação de revistas, com, com redação de sites, de blogs, redação de depoimentos, redação. Tem, tem muitas formas de executar uma função, tem muitas formas de atuar dentro de uma carreira. Então, mesmo que você não tenha um curso superior ainda, não tem um curso técnico, não tem um tecnólogo, com as habilidades que você adquiriu até os 18 anos, o que você pode fazer com as habilidades que você tem, né? Então, vamos falar um pouco sobre empreendedorismo. Empreender é liberar a criatividade na criação de produtos ou serviços que promovam bem-estar, desenvolvimento sustentável e ou alguma solução. O empreendedorismo é um importante fator para reduzir a injustiça social. Por quê? Porque por meio dos microempreendimentos, dos pequenos, dos médios, dos grandes empreendimentos, as pessoas elas geram renda para elas, para a família delas e acabam gerando também empregos no país. O governo, as escolas, elas têm que incentivar o empreendedorismo. Como falei, né? Faltam vagas no mercado de trabalho e está sobrando candidatos. Então, empreender é uma forma de sempre ter renda por meio da venda do produto ou serviço que você está vendendo, que você sabe prestar. Então, por que empreender? Tem gente que empreende por essa necessidade de renda para sustentar a família, para sustentar as próprias vontades, né? Mas também 7 em cada 10 pessoas disseram que empreendem por oportunidade, acharam um plano de negócios que a pessoa achou que é atrativo para ela, desenvolveu um plano de negócios atrativo, conheceu, né? Então, o que é preciso para empreender? Uma ideia criativa. A ideia criativa ela tem que estar baseada na solução para algo prático, né? A solução, existe um problema, você tem que ter uma ideia criativa para ter a solução para resolver esse problema e vender o serviço ou produto que está associado a essa ideia e essa solução. Então, nem sempre não é fácil criar, né? Criar é um exercício que deve ser estimulado. Parece, né, que não existe mais como criar nada no mundo, que tudo já foi criado. Mas também tem muitas ideias
que podem ser copiadas, ideias que já deram certo, que podem ser copiadas, que podem ser adaptadas para a realidade do local onde você vive, para a realidade onde você vai aplicar, para aquela, ou adaptar para aquela solução, aquela coisa que você definiu que dá, talvez dá para resolver daquela forma. E uma vez que você já tiver tudo isso planejado, tiver verificado custo-benefício, investimento, tiver feito toda a análise, que, por exemplo, Sebrae, dependendo do que você estiver elaborando, o Sebrae pode te ajudar. É necessário para empreender também ter muita dedicação. Dedicação ao seu próprio negócio. Por quê? Para poder, né, gerar frutos. Às vezes, abrir mão de estar em festas, de estar com a família, para poder conseguir desenvolver aquilo que você pretende, né, aquilo que você quer. Outra coisa, né? Mares calmos nunca fizeram um bom marinheiro. Se não dá certo, tenta de novo. Se não dá certo, tenta de novo. Se não dá certo, modifica a ideia e tenta de novo. Se não dá certo, tenta de novo, modifica a ideia e tenta de novo. Cria uma outra ideia, adapta a ideia inicial, adapta a segunda, a terceira ideia e uma hora o sucesso chega. Uma hora você consegue. Então, não desista dos seus sonhos, não desista de tentar, insista, persista, estude,
analise, planeje, procure ajuda. Não só procure ajuda das pessoas mais próximas, mas procure ajuda de amigos, procure ajuda de empresas que possam te auxiliar, procurem ajuda dos órgãos governamentais, procurem ajuda de profissionais na área, em outras áreas. Às vezes é necessário recalcular rota, se for necessário desistir, se for necessário desistir, às vezes a gente tem que desistir, mas não antes de persistir muito. Tente outras formas, sempre tem um jeito de conseguir aquilo que a gente anseia. Queria agradecer a todos vocês que assistiram essa live. Compartilhei no Google Drive com vocês uma pasta com modelos de currículo e atividades de orientação profissional. Até o próximo vídeo.